trouxe a informação aqui que o Cuca teria uma reunião nesta quinta-feira, ou melhor, nesta quarta-feira que passou, que o Cuca teria uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira para tratar de contratações, para poder ter uma noção mais próxima da realidade do que o Santos realmente pode fazer. E também para falar dos seus objetivos e definir saídas de jogadores. Essa reunião, ela de fato aconteceu, mas eu ainda não consegui saber o conteúdo dessa reunião, o que de fato foi decidido nessa reunião. Eu vou poder saber disso melhor amanhã, espero. Tentei descobrir isso hoje, a pessoa que me passaria as informações, por um motivo muito pessoal, não teve condições de ter acesso ao Santos hoje, não foi ao Santos hoje, e por isso eu fiquei sem essa informação. Estava contando com essa informação e não tenho para passar para vocês o resultado dessa reunião, mas eu sei que ela aconteceu. O Santos, como eu tenho dito aqui para vocês, por conta dessa dificuldade financeira absurda, está aí protelando as contratações, deixando para o meio da janela, porque sabe que a partir do meio da janela, quando alguns jogadores vão perdendo oportunidades, você acaba conseguindo encontrar, né, ter mais facilidade para contratar um jogador ou outro. Quando a janela se aproxima do fim, um clube que não tem muito poder financeiro, passa a ter mais oportunidades de contratar aqueles jogadores que não se encaixaram em outros clubes, que não entraram em acordo com outros clubes. Então o Santos, em princípio, está usando essa estratégia. Só que o Cuca, e esse seria um dos assuntos a serem tratados na reunião com o presidente Marcelo Teixeira, o Cuca não quer esperar tanto. O Cuca quer definir o mais rápido possível essas contratações. Por isso, o Cuca ficou de apresentar ao presidente mais opções de jogadores que o Santos poderia contratar dentro das suas possibilidades. Por isso o motivo da reunião, porque o Cuca queria saber exatamente o que era possível. O que era possível. Então, ó, presidente, é possível isso? Então dá para contratar esse jogador, esse aqui. Ele queria exatamente isso. Então, como eu não tenho o resultado dessa reunião ainda, eu não sei quais jogadores, né, qual o perfil dos jogadores exatamente dos jogadores indicados pelo Cuca foi feito. Eu não sei exatamente quais jogadores. O que eu sei é que o Cuca está avaliando um jogador da Colômbia, que é um volante, e está também avaliando um jogador do Uruguai. Essa é a única novidade que eu consegui descobrir em relação a ontem. São dois jogadores do meio de campo. E o Cuca também vai indicar um lateral esquerdo. Esse eu não sei a procedência. Não sei de qual país seria. Mas em breve o Santos deve avaliar, a pedido do Cuca, esse jogador uruguaio. O jogador da Colômbia, o Santos já está avaliando. Esse colombiano, na verdade, não foi uma indicação do Cuca. O clube aqui indicou para ele. O scout aqui indicou para ele. Ele ainda está avaliando esse jogador para ver se aprova a contratação ou não. No caso do Uruguai, foi ele que está indicando. E aí o Santos é que vai avaliar se tem condições de contratar ou não. O Cuca, ciente da situação do Santos, sabe que dificilmente o clube vai conseguir atingir aquela meta de contratações, que inicialmente era de 7 jogadores. O Santos teria prometido ao Cuca contratar pelo menos 7 jogadores, 2 laterais, zagueiro, 2 jogadores do meio de campo, mais 1 ou 2 atacantes, de 6 a 7 jogadores. Só que o Cuca já percebeu que isso não é possível, abaixou essa meta para 4 jogadores, um lateral para cada lado, um volante e o atacante. Em relação ao Ian Lucas, que foi o primeiro volante que o Cuca pediu ao Santos, dificilmente esse jogador vai vir, porque o Santos, esse jogador, precisa de investidor. O Atlético, que acabou de comprar esse jogador, exercer o direito de compra desse jogador junto ao Cruzeiro, não vende por menos de 3 milhões de euros. Comprou por 1 milhão de euros e agora só vende por 3 milhões de euros. E, no caso de uma venda para o Santos, só aceita à vista, porque o Santos, todo mundo sabe, tem fama de mal pagador. Então, esse jogador, até o momento, o Santos não conseguiu nenhum tipo de parceria, não conseguiu viabilizar financeiramente essa contratação. Então, eu acho que vai ser difícil. Por isso, até que o Cuca está indicando esse jogador uruguaio e está avaliando também o colombiano. São 2 jogadores para essa posição.
posição de primeiro volante. O Cuca quer dar mais força para o meio de campo. O Cuca quer rejuvenescer o meio de campo do Santos, especialmente no caso de jogadores marcadores. O Cuca quer um meio de campo forte, de força, de intensidade. O Cuca está satisfeito com o que tem no comando do ataque, está satisfeito com o Rolheiser, com as opções de meias, com o Miguelito, que, a não ser que seja vendido, né? A não ser que o Miguelito seja vendido, é um jogador que pode ter propostas, mas, caso contrário, ele está satisfeito com o Miguelito, com o Rolheiser, para fazer essa função de meias, está satisfeito com o Bom Tempo, está satisfeito com o Gabigol. A prioridade do meio de campo para frente meio de campo, né, da segunda linha para frente, é um volante e, se possível, um atacante, mais um atacante para o lado esquerdo. O Santos, hoje, teria como prioridades 4 posições: lateral direito, lateral esquerdo, volante e atacante. Como eu disse para vocês ontem, dependendo de como estiver o Gabriel Menino, como o Gabriel Menino se apresentar nesse período de intertemporada, de repente o Santos pode também esquecer o lateral direito, contratar só o lateral esquerdo, porque na lateral direita aí passaria a ter o Gabriel Menino como opção para o lugar do Igor Vinícius. Falando nisso, falando em condição física dos jogadores, eu vou colocar aqui para vocês uma entrevista do preparador físico do Santos falando do que ele pretende fazer durante essa intertemporada, explicando como é que está a situação física dos jogadores do Santos neste momento. Vou colocar aqui, então, a entrevista dele, vamos acompanhar. Vamos acompanhar, então, aqui a entrevista do preparador físico do Santos. Vou soltar aqui e aí depois a gente comenta. Omar Feitosa. Fala aí, Omar. Na nossa representação iniciamos as avaliações, que tem uma parte clínica e uma parte de avaliação metabólica, fisiológica, que é muito importante para nós da preparação física. E a partir desse momento nós começamos já iniciamos desde o primeiro dia os treinamentos, né? Baseado no que nós tínhamos de controle do primeiro semestre da temporada. Naturalmente, quando o jogador fica parado 21 dias, e eles tiveram uma atividade que nós passamos para eles fazerem nesses 21 dias, mas sempre é um decréscimo, tanto na parte de cardiopulmonar quanto na parte de força. Então nós estamos no processo agora de readaptação dos trabalhos de cardio, readaptação dos treinamentos de força, mas já treinando com bola, para que esse processo seja acelerado nos treinamentos com bola. E a tendência é que durante até o final dessa semana melhore o desempenho, e a partir de segunda-feira já inicia o processo de treinamento tático, envolvendo parte física sempre, né? Porque a gente trabalha muito em conjunto, trabalho tático, estratégico. Acho que o Cuca talvez já inicie os trabalhos a partir da semana que vem. Os treinamentos são voltados para melhorar o desempenho cardiopulmonar e as outras capacidades físicas, mas já tem o componente técnico já envolvido, né? Porque os auxiliares técnicos e o próprio Cuca estão sempre acompanhando os treinamentos, então já tem essa melhora de desempenho técnico junto à parte física, né? Como é natural que acontece, todo mundo está trabalhando assim hoje. Nós temos alguns atletas que nós temos que fazer um controle, que ainda trouxeram do semestre passado, estão trazendo da primeira parte da temporada algumas coisas que a gente tem que cuidar, tanto clínica quanto fisicamente. Então todo esse controle, esse ajuste, você vai arredondando para tentar entregar o grupo na melhor condição possível para o treinador poder desenvolver o trabalho. O cenário ideal é ter tempo de fazer jogos mais competitivos antes de iniciar, amistosos, né, mais competitivos antes de iniciar a competição. Não é o cenário ideal. De qualquer maneira, a gente já traz os atletas já de um certo desgaste, mas nós vamos fazer correções de rota, que nós não tivemos a oportunidade de fazer no momento que nós chegamos, que nós tínhamos ali que cuidar, de deixar os atletas em boas condições para jogar, e agora a gente consegue aumentar o volume de treino, aumentar a intensidade de treino, e naturalmente, atleta bem treinado tende a ter menos problema de lesão. Esse é o processo. A tendência é que nós tenhamos um desempenho melhor e tenhamos menos quantidade de problemas de atleta ficar fora de jogo por ser poupado ou por efetivamente ter uma lesão. Mas assim, ainda assim, as correções de rota no segundo semestre, elas vão ser muito importantes nesse controle de carga, né? Isso que o nosso treinador, ele tem um entendimento muito bom quando a gente conversa com ele, nós conseguimos fazer essa gestão de maneira conjunta. Isso é muito importante com o departamento médico, fisioterapia, nutrição, porque existe a preparação física, mas ela é um elemento do desempenho esportivo. Que tem efetivamente no atleta de futebol é o desempenho esportivo, que são muitas variáveis, né? Então tem o aspecto emocional, tático, estratégico, técnico, nutricional, de sono, como ele está emocionalmente naquele momento, e tem a preparação física, propriamente dita, que é um elemento muito importante, mas que ela não se desvincula de todas as outras variáveis que fazem parte do desempenho esportivo do atleta. Muito interessante essa entrevista do Omar Feitosa, preparador físico, competente preparador físico do Santos, da integrante da comissão técnica do Cuca. Vocês perceberam, né, que é óbvio, quando há um período sem treinamento, período de férias dos jogadores, eles ficaram 21 dias, como o Omar falou aí, há uma perda de condição física. Lógico, natural. Tem jogadores que voltaram acima do peso, por exemplo. Me contaram que o João Schmidt voltou com cerca de 3 quilos a mais. Isso para um atleta é muita coisa. Então, existe aí um trabalho de recuperação das férias, para recuperar os jogadores em relação ao que eles perderam nesse período que eles ficaram parados. Claro que durante o período das férias, por recomendação
da comissão técnica, eles fizeram atividades por conta própria, mas evidentemente que isso, né, não resolve o problema, até porque muitos jogadores podem até nem fazer direito isso, não seguir exatamente o que foi pedido pela comissão técnica. Mas eu achei interessante o fato de que o trabalho com bola ele já começa desde o início dessa intertemporada, eu acho isso muito legal, porque ao mesmo tempo que o jogador vai se recuperando, se recondicionando, ele também vai mantendo o ritmo de treino com bola, não fica tanto tempo sem usar a bola. Eu acho isso importante. Mas é legal que você percebe que há uma boa expectativa em relação à condição física do time de forma geral para o segundo semestre. Esse período que o Santos está tendo, o Santos e outros clubes, né, vai ajudar muito. E o Santos sofreu com a parte física, porque não fez um bom trabalho lá no começo do ano. Então o Santos, agora, com uma comissão técnica melhor, com o pessoal mais bem preparado, vai poder fazer uma preparação melhor para esse segundo semestre e, com isso, não só aumentar o nível de competição física da equipe, mas também evitar novas lesões. Porque, como o Omar falou aí, né, o jogador que não está bem preparado fisicamente tem uma chance muito maior de sofrer lesões. Ele deixou isso claro. E também, vocês devem ter notado, o desempenho esportivo, ele depende muito não só da preparação física, mas da questão emocional, da questão do sono, né? Por isso que você vê, eu critiquei aqui muitas vezes o Neymar, porque o Neymar, a vida que ele leva, que ele vem levando, não é uma vida compatível para um jogador do nível de um jogador profissional. E muitas vezes eu critiquei, o Neymar foi vítima de críticas nesse sentido, por isso, porque todo mundo quer o Neymar na sua melhor forma, ou na melhor forma possível para ele neste momento. E ele poderia ter se ajudado um pouco mais, né? Seria importante para ele, seria importante para o Santos e seria muito importante também agora para a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas, de forma geral, é muito bom saber que o Santos está atento a isso, está fazendo esse trabalho e que possivelmente o Santos vai ser muito mais competitivo fisicamente, porque tecnicamente o Santos tem bons jogadores, né? Você tem aí Gabigol, você tem Rollheiser, você tem Bom Tempo, você tem bons jogadores no elenco, você tem o Barreal, o Rony não é, né, um exemplo de técnica, mas é um jogador competitivo. Esses jogadores mais bem preparados fisicamente vão render muito mais para o time. Quem ficou comigo até aqui, se ficou, é porque gosta, então deixa aquele like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal rumo aos 80 mil inscritos. Beleza?